Vamos lá, gente? Boa noite, boa, tudo bem? Bom, enorme prazer estar mais uma vez aqui com vocês, em Cuiabá, para a gente dar início mais uma vez a um bate-papo de uma semana, né? Vocês vão ter que me aturar aí até sábado. Muito direito constitucional, né? Bom, gente, temos duas turmas aqui hoje conosco, né? A galera que se prepara para ser Cefaz e tem um pessoal aqui da Secretaria de Saúde. E a gente tem um conteúdo muito grande para trabalhar. Essa semana a gente vai dar muita ênfase, pelo menos as primeiras aulas, a uma parte relacionada aos poderes, tá? Falar muito sobre o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, galera do Cefaz. A gente vai ter que também brincar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade. É muita coisa legal para a gente discutir. Bom, meu contato está ali, o professor Arthur Damasceno, para que a gente consiga ter esse time, né? Sempre batendo esse papo. Qualquer dúvida pode me chamar lá. E, galera, queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Tá? A gente começa falando sobre um assunto muito importante, muito relevante, e as provas vêm cobrando muito isso. Uma pergunta simples, e é assim que a gente vai desenvolver essa conversa. Eu lembro de uma prova, há um tempo atrás, ela foi organizada pelo CESP. Teve uma questãozinha que eu achei formidável, e eu sempre gosto de iniciar esse assunto, Poder Executivo, com essa questão. A questão era muito curtinha. Teu nome? Karine, a questão dizia... Tá. A questão dizia o seguinte, que o vice-presidente da República é o único sucessor definitivo do presidente da República. Só dizia isso. O vice-presidente da República é o único sucessor definitivo do presidente da República. Se pinta uma questão como essa na tua prova, tu marca certo? Marco não, gente. Conversa comigo. Espero que você marque certo, porque ela está correta. Agora, vou mudar um pouquinho essa questão, vou tirar uma palavra só. E se a questão tirasse a palavra definitiva e trouxesse para a gente, o vice-presidente da República é o único sucessor do presidente? A questão estaria correta ainda? Sim, estaria. Sim. Sim. Não, olha só, eu já deixei um artigo 79 ali no quadro, e você já está lendo. E você vai perceber que a nossa conversa vai ser muito em cima de semântica, entender o que significam as terminologias constitucionais. Muitas vezes o problema numa questão de prova é desconhecermos os termos constitucionais. É o que a gente vai fazer aqui. Lê comigo o artigo de número 79. Começa assim, ó. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente da República. Eu não sei se você reparou que esse nosso artigo 79 é um belo artigo para a gente começar. Ele diz que o vice-presidente ele vai ter que substituir... Esse ruído é normal? Esse ruído? É aqui? Tá, vamos lá. Aquele nosso artigo 79, ele diz que o vice-presidente ele tanto substitui quanto sucede. Vocês repararam a frase que eu trouxe para vocês? Eu disse que o vice-presidente da República, cá, é o único sucessor do presidente. E aí eu preciso lembrar que o vice-presidente, ele tanto sucede quanto substitui. Vai ficar mais fácil a gente começar com uma primeira anotação. Vamos para o caderno, gente? Primeira anotação é lembrar de algo relacionado ao presidente. Presidente da República aqui no Brasil, gente, age como chefe de governo ou chefe de Estado? Conversem comigo. Fala as duas coisas. As duas chefias estão concentradas nas mãos do presidente. Teu nome, irmão, que eu esqueci? Osnir, o teu presidente da República, quando agindo como chefe de governo, que é o mais habitual, o presidente está simplesmente tocando a administração, gerindo o governo federal. Esse é o nosso presidente agindo como chefe de governo. Anota aqui, ó, chefe de governo, nada mais que o presidente agindo na administração. Agora, Osnir, de vez em quando você visualiza na televisão que o presidente da República ele dá uma volta pelo mundo, já percebeu isso? E não é algo que ele quer fazer, é algo que ele precisa fazer. Porque além de ser o nosso chefe de governo, aquele que vai tocar a administração, tá um ruído chato, o nosso presidente da República também age como chefe de Estado. Aí, Osnir, nós lembramos do presidente da República muitas vezes se ausentando do país para simplesmente representar a soberania da República Federativa do Brasil. O presidente da República, chefe de governo, administra, chefe de Estado, representa, ou melhor, faz a representação de soberania da República Federativa do Brasil. Arthur, você está querendo me trazer o que com isso? Gente, me ajuda. Quando o Bolsonaro se ausenta do país,
Ele deixa de ser teu presidente? O cargo de presidente fica vago? Mas eu percebo que claramente, nesse momento, ele está impedido de administrar. Ele está fora do Brasil. Ele precisa ser substituído. É justamente nesse momento que nós verificaremos o nosso vice-presidente substituindo o presidente, anote, e preciso lembrar que quando o presidente, ou melhor, quando o vice-presidente substitui, a substituição ocorre em casos de impedimento. De novo, gente, anotando, mas prestando atenção no que eu estou te dizendo. O presidente da República se ausentou do país, hoje não deixou de ser o seu presidente, ele vai simplesmente ser substituído pelo vice, porque o nosso presidente encara um mero impedimento. E eu quero que você entenda um detalhe. Quando o vice-presidente substitui o presidente, essa substituição ela não gera provimento de cargo. Karine, o teu vice-presidente vai continuar sendo o vice, assumindo apenas as funções da presidência. Então perceba, quando o nosso presidente da República está impedido, não deixou de ser o presidente, e o que vai acontecer? Substituição. A substituição ela não gera provimento de cargo. Gente, o nosso presidente vai voltar? Vai ou não vai? E o vice-presidente vai voltar a fazer aquilo que de melhor ele sabe, tipo, nada. Ele está ali para ser um bom reserva, um bom substituto. Bom, aquilo que a gente leu no artigo 79. Quer trocar? Deixa eu só trocar aqui rapidinho, gente. Tem outro? Som, melhorou. Foi. Som. Som. Foi. Show. Som. Foi. É. Som. Show. Vamos lá, gente. Tudo melhor agora. Bom, então nós falamos apenas da substituição, né? Agora, vamos lembrar de alguns outros detalhes. Beth, né? Beth, lembro do nome de alguns aqui. A história do Brasil é interessante também para nos auxiliar na continuidade da aula. Se nós voltarmos o tempo, chegarmos na década de 60, você vai lembrar que João Goulart era teu presidente. Deixou de ser presidente, melhor, Jânio Quadros era o presidente, né? Jânio Quadros deixou de ser presidente, João Goulart assume a presidência. Aí alguém vai levantar o braço e vai dizer, poxa, Arthur, década de 60, não faço nem ideia. Então a gente chega um pouquinho mais para próximo. 1992, Collor renuncia ao cargo de presidente. Itamar assume a presidência. Arthur, também não lembro muito dessa década de 90. Então a gente chega em 2016, quando a Dilma perde o cargo de presidente, processo de impeachment, Michel Temer se torna o novo presidente. Interessante que nessas três informações, três histórias que eu te trouxe aqui, nós vimos não um caso de impedimento de presidente, mas sim vacância.
o cargo de presidente ficou vago. Nós perdemos esses 3 presidentes. E quando rola uma vacância, a gente já vai verificar um outro instituto. Quando o cargo de presidente fica vago, eu já não lembro de substituição, vou lembrar da sucessão. A sucessão, totalmente diferente da substituição, vai acontecer em casos de vacância do cargo de presidente. E quando a gente verifica uma vacância acontecendo, a vacância, sim, gera provimento de cargo. Então, a gente já está percebendo um detalhe. O vice-presidente da República, ele tanto substitui quanto sucede. Só que eu não sei se você lembra, de novo, Osnir, a primeira informação que eu trouxe aqui, uma questão de prova, ela dizia que o vice-presidente é o único que sucede definitivamente o nosso presidente. Aí a gente precisa lembrar de alguns outros detalhes. Isso aqui já foi para o seu caderno, gente? A gente está trazendo ainda valores muito preliminares, né? Mas olha só, Karine, que interessante. Quando você, esse ano, 2 de outubro, for às urnas para escolher o seu presidente da República, automaticamente você vai estar elegendo o seu vice-presidente da República. Já sabe você que esse teu presidente, por exercer chefia de governo, por exercer chefia de Estado, em muitos momentos se mostrará impedido, vai ter que se ausentar do país, ou até mesmo, quem sabe, uma doença, uma internação, ele precisará ser substituído. O vice-presidente assumirá as funções. Claro até aqui, gente? Agora, se porventura eu perco o presidente, pegando o gancho da sucessão, esse vice-presidente deixará de ser vice e passará a ser o novo presidente da República. Já não estou mais enxergando a tal da substituição, agora já verifico a... Agora, vamos lá, vamos conversar. Se esse nosso vice-presidente passa a ser o presidente, quando o que acontece é a vacância, esse nosso novo presidente, ele vai ser chefe de governo ou chefe de Estado? As duas chefias estarão nas mãos dele. De vez em quando ele vai ter que se ausentar do país, concorda comigo, gente? Quem passa a ser o novo vice-presidente? Fala, ninguém. Ninguém. Você está percebendo por que aquela questão estava certa? O cargo de vice-presidente da República ficará literalmente vago. Mas, Ju, tem muita gente aqui que lembra de um carinha quando eu crio esse repertório. Arthur, mas e o presidente da Câmara? Não é ele que assume as funções? Pois é, você está me respondendo corretamente. O vice-presidente vai, melhor, o presidente da Câmara dos Deputados vai assumir apenas as funções da presidência, mas ele não vai se tornar o novo presidente. E se você não puder contar com o presidente da Câmara, você terá a oportunidade de contar com outro presidente, o presidente do Senado. Mas, de novo, o presidente do Senado ele não vai assumir o cargo de vice-presidente. Ele vai assumir apenas as funções da presidência. E se eu não puder contar com o presidente da Câmara, não puder contar com o presidente do Senado, ainda tem um terceiro presidente, que é o presidente do STF. Mas você percebeu essa tal cadeia sucessória presidencial que a gente acabou de desenvolver? Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, olha para o quadro, gente, eles nunca irão suceder ao cargo de presidente. Eles apenas assumem as funções da presidência. É uma mera substituição. Então, eu acho que eu preciso colocar mais um detalhe em seu caderno. Anote, a tal da cadeia sucessória presidencial, que traz para a gente essas 3 autoridades nessa ordem: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o nosso Luiz Fux. Esses 3 indivíduos, eles sempre e apenas substituem. Eles nunca irão suceder o cargo de presidente. Bom, a gente está começando a construir um raciocínio. Mas sabe qual é a pergunta que me fazem nesse momento? Esqueci seu nome. Thaís. Arthur, tá. Começamos bem a nossa legislatura, tínhamos um presidente, tínhamos um vice-presidente, vamos imaginar que perdemos o presidente, esse vice deixa de ser vice, passa a ser o presidente, é a tal da sucessão que você já me explicou.
assume a chefia de governo, assume a chefia de Estado, se precisar de auxílio, será substituído por aqueles que estão na cadeia sucessória presidencial. Mas sabe qual é a pergunta que me fazem sempre, Thaís? Se esse cara aqui morrer, ou perder o cargo, ou simplesmente renunciar, gente, eu vou ter que chamar imediatamente quem? Porque o Brasil não pode ficar sem um administrador. Quem eu chamo imediatamente? Presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara, nessa situação, ele vai substituir ou suceder? Substituir, porque eu já sei que esses três, eles sempre apenas substituem. Aí o meu camarada chamado Davi Ferraz me pergunta o seguinte: Arthur, mas tem lógica isso? Eu te respondo toda, ô Davi. Sabe por quê? Não, e não só por isso. Olha para o quadro, irmão. Esse primeiro indivíduo aqui, ele é do Poder Legislativo. Ele é um deputado federal. Da mesma forma, este outro, um senador federal. Davi, eles foram eleitos para o Poder Legislativo. Não tem como alguém eleito para o Legislativo, Karine, pular a janela e chegar no Executivo por sucessão. Esse terceiro, Thaís, pior ainda, nem cargo eletivo ele exerce. Ele é um magistrado. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E muita gente que já está estudando aqui, Osnir, sabe muito bem que os magistrados, artigo 95, parágrafo único, contam com algumas vedações constitucionais. A primeira delas, magistrado não pode exercer atividade política partidária. Enquanto magistrado, ele não pode ter filiação partidária. Me ajuda, gente. Para ter um cargo eletivo no Brasil, tem que ter filiação partidária? Enquanto ele for do Supremo, ele não tem filiação partidária. Não terá a oportunidade de se tornar o presidente. De novo, Davi, esses três indivíduos, eles sempre e apenas substituem. Eu sei que vocês costumam verificar na doutrina essa fala de cadeia, mas eu coloquei em caixa alta de propósito, porque eu quero que você ainda lance aspas aqui e entenda que ainda que a doutrina chame de cadeia sucessória, Beth, eles nunca irão suceder, eles apenas substituem. Para eu trocar o microfone, a Verônica me pergunta: tá, Arthur, perdi o presidente, perdi o vice, vou ter que contar com o presidente da Câmara nesse momento. Você me disse que o presidente da Câmara vai apenas assumir as funções, não se torna o novo presidente, mas isso vai até o final daquele período presidencial? Não, Verônica. Porque quando perdendo o presidente e o vice-presidente, obrigatoriamente nós teremos a necessidade do acontecimento de uma nova eleição. E essa nova eleição, ela é extemporânea. E por incrível que pareça, ela pode acontecer inclusive de forma indireta. Já vou colocar isso no quadro. Termina de anotar tudo aí, quem não anotou. Som. Vamos lá, gente, vamos falar dessa nova eleição? O que eu posso apagar aqui? Tudo? Só aquela parte? Perfeito. Então, bom, perdemos o presidente, perdemos o vice, perdemos os dois, temos a necessidade do acontecimento de uma nova eleição. Até o acontecimento dessa nova eleição, contaremos com o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo. Essa nova eleição é justamente para recomposição do nosso poder executivo. Vou te contar já já. Davi que me perguntou? Davi Ferraz. Davi, essa resposta vem já já. Mas antes disso, nós temos algumas outras considerações a fazer, Davi. Porque eu não sei se você reparou, fiz uma tabela. E a gente vai perceber que o formato dessa nova eleição vai variar dependendo do momento que se der o último cargo. Perceba. Bolsonaro, Mourão, tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2019. 2019 fluiu, 2020 aos trancos e barrancos, 2021 já estamos em 2022. A história poderia ter sido diferente. Bolsonaro perde o cargo em 2019. Mourão sucederia, gente? Ficaria sozinho? Sim.
cargo de vice ficaria vago. Mas chegando em 2020, Mourão morre. Se a vacância desse último cargo acontecesse dentro dos 2 primeiros anos, a nossa Constituição determina que essa nova eleição aconteça em 90 dias. E uma eleição habitual, uma eleição que seria direta. E se estamos tratando de uma eleição direta, quem escolheria um novo presidente, o novo vice-presidente, o eleitorado nacional, nós elegeríamos um novo presidente e um novo vice. Iríamos recompor o poder executivo. Nada disso aconteceu, Davi. Mas perceba, vamos imaginar que Bolsonaro e Mourão amanhã sofram um acidente, pelo amor de Deus, Deus livre e guarde, mas os dois venham a falecer. Já estamos no último ano, Verônica. As eleições já estão para acontecer. De acordo com aquilo que a nossa Constituição assevera, se a vacância do último cargo acontecer dentro dos 2 últimos anos, nós temos uma eleição absolutamente emergencial, 30 dias. Aí o Davi me pergunta, Arthur, mas 30 dias, a Justiça Eleitoral vai ter condições de organizar essa eleição para todo o eleitorado nacional? Mais de 150 milhões de eleitores? Não, pois é, cara. Se isso acontecer dentro dos 2 últimos anos, a nossa Constituição determina ser essa eleição uma eleição indireta. Não será você, Davi, elegendo um novo presidente, um novo vice-presidente. A nossa Constituição diz que competirá ao Congresso Nacional a escolha do novo presidente, do novo vice-presidente da República. Só que agora, Davi, muitas perguntas começam. Eu já sei quais são as perguntas. Uma das primeiras perguntas é essa que você fez. Deixa eu repassar a tua pergunta para a turma. Davi me perguntou o seguinte, Arthur, quem pode concorrer à presidência da República? A minha resposta, Davi, é qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo que preencha as condições de elegibilidade para o cargo de presidente. Gente, tem que ter uma idade mínima? Qual idade? 35? Tem que ser brasileiro nato, enfim, atender todos aqueles outros requisitos, aquelas condições de elegibilidade que o direito constitucional e o direito eleitoral exigem. Mas qualquer indivíduo, Davi. Mas uma outra pergunta que também surge é, Arthur, esses novos eleitos, eles conquistarão novos 4 anos de mandato? A resposta, gente, não. Eles apenas complementam o período deixado pelos antecessores. É o que a gente vulgarmente ou informalmente costuma chamar de mandato, quem sabe? Tampão, mandato tampão. Mas aí, Verônica, aparece uma terceira pergunta. Essa eu acredito que possa até deixar um ou outro meio incomodado. Esse período complementar que esse indivíduo tem pela frente, esse que foi eleito, ou diretamente ou indiretamente, eu devo contar ou entender como primeiro mandato? Porque perceba, gente, vamos imaginar faltassem 3 anos para o término do mandato. A eleição foi... O novo eleito por nós, ele vai ter 3 anos pela frente, nós iremos considerar primeiro mandato. Concordam? Mas se faltassem meses pela frente, esses meses para esse novo eleito, indiretamente pelo Congresso, devo entender como primeiro mandato? Sim, sabe por quê, Davi? Porque ele foi eleito. Ainda que indiretamente ele foi eleito. E se ele foi eleito, ele tem um primeiro mandato. Arthur, mas espera aí, em outubro tem uma eleição marcada, dia 2 de outubro? Esse indivíduo que foi eleito indiretamente, 2 de outubro, pode ser candidato? Pode, mas ele vai concorrer à eleição ou à reeleição? Então ele vai, eventualmente, exercer 2 mandatos com muito menos de 8 anos, concordam comigo, gente? Mas é assim que funciona. Estou sendo claro, gente? Aí começam as questões de prova. Deixa eu pegar alguém aqui, o teu nome. Glaucio. Glaucio, olha uma questãozinha boa, cara, arrebenta muita gente. Glaucio, vou te dar um cargo. Já pensou em ser senador federal, Glaucio? Então você, nosso senador. Glaucio, senador federal. E, Glaucio, você não é qualquer senador, não, hein? Você só é o senador mais influente do nosso Congresso Nacional. E olha a história, Glaucio. Perdemos o presidente, perdemos o vice-presidente, perdemos os dois. E a vacância do último cargo, Glaucio, aconteceu nos 2 últimos anos de mandato. Já sabemos que a eleição vai ser indireta. E ela vai acontecer em quantos dias, gente? 30 dias. Já que o Glaucio é o senador mais influente do Congresso Nacional, seu partido político não pensa outra coisa.
Ora, se ele é o cara que manda e desmanda no Congresso, e o Congresso elegerá o novo presidente, por que não, então, apontar Glaucio como candidato à presidência da República? Porque se você for candidato à presidência, numa eleição que vai acontecer aqui dentro, Glaucio, acredito, você vai ser eleito com o pé nas costas, concorda comigo? Só que esse é o problema de questão. Glaucio pode ser candidato nessas circunstâncias? Pode ou não pode, gente? Sabe por que eu fiz essa pergunta, Thaís? Porque, inevitavelmente, a tua banca, teu examinador faz isso. Nas alternativas da questão, começa a nos confundir. Ele vai te lembrar, Karine, que em determinados momentos, determinados indivíduos donos de alguns cargos, para concorrerem a outros cargos, precisam fazer o quê, gente? O quê? Fala alto. Renunciar quanto tempo antes das eleições? 6 meses? Mas essa eleição que eu acabei de desenhar aqui, ela vai acontecer em quantos dias, gente? Não existem 6 meses aqui, Glaucio. E aí, mais uma vez, eu repasso a pergunta para a turma. Gente, a gente precisa conversar. Glaucio, pode ou não pode? Pode. Pode sem renunciar. Não é por isso não é nem por conta da falta de previsão. O detalhe é que se você está se preparando para um concurso que tem executivo e legislativo, os poderes, se você não conhecer as diferenças entre o legislativo e o executivo, você está fadado ao erro. Você já reparou que quem é do legislativo não precisa renunciar 6 meses antes? Essa desincompatibilização, essa renúncia 6 meses antes das eleições, só é exigível para os chefes do Poder Executivo. Gente, Dória acabou de renunciar. Qual era o cargo dele? Chefe de Executivo. A pretensão dele é a presidência da República. Eduardo Leite, lá no nosso Rio Grande do Sul, renunciou. Pretensão dele, presidência, outro cargo, chefe de executivo. Agora, volta o tempo. Quando o Bolsonaro concorreu à presidência, qual era o cargo dele? Ele era deputado, legislativo ou executivo? Você lembra do Bolsonaro ter renunciado 6 meses antes? Por que não renunciou? Porque quem é do legislativo não precisa. Eu estou sendo claro, gente? Foi ou não foi? Agora você vai olhar para essa telinha aqui, vamos entender mais algumas coisas. Bom, eu acho que a introdução já foi feita. Você já percebeu que o caminho vai ser construído dessa forma. Olha para cá, gente. Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento. Já sabemos o que é impedimento. E quando o vice-presidente o substitui, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Gente, me ajuda. O vice-presidente substitui ou sucede? As duas coisas. Ele vai substituir o presidente quando o presidente deixou o cargo vago? Mas vai suceder o presidente quando o cargo estiver vago. Ótimo. Aí o parágrafo único vem, complementa, traz mais um detalhe. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado, para missões especiais. Olha o 80, que barato. O 80 me diz que, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, gente, estamos tratando do impedimento dos dois, hein? Ou vacância dos 2 cargos. Serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, olha a ordem, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e o presidente do... Mas sabe por que é importante? Para um nível de prova que você vai fazer, saber interpretar o texto constitucional, Beth. Porque aqui não está escrito que eles se tornarão o presidente. A Constituição é claríssima em dizer que eles serão chamados ao... Sucedem ou substituem? Somente substituem. Esses 3 não sucedem e a Constituição foi literal, claríssima em te mostrar essa informação. Fui claro, gente? Tato, e essa nova eleição aí, ela está onde? Ela está aqui, ó. É só continuar. Olha que barato. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, perdi os 2. Far-se-á a eleição, quantos dias, gente? 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, é o nosso primeiro quadrante aqui da tabela. Mas o parágrafo primeiro complementa, me dizendo, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial,
nos últimos 2 anos, a eleição para ambos os cargos será feita em quantos dias? 30. Pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, ó, coloca aí no teu caderno, ao lado da tabela, artigo de número 81, tá? Mas você já percebeu que nós examinamos 3 artigos importantes para esse início de bate-papo. 79, 80 e o 81. Arthur, tem um parágrafo 2º nesse 81 aí, tu não vai ler não? Vou, mas ele é simples demais, olha o que ele diz. Em qualquer dos casos, seja na eleição direta, seja na eleição indireta, os eleitos deverão apenas complementar o período dos seus antecessores. Foi aquele papo nosso, o chamado mandato tampão. Até aqui, gente, fluindo? Aí alguém me pergunta, Arthur, e esse lance aí do Glaucio, hein? Esqueci não. Você falou que o Glaucio pode concorrer à presidência, mas não precisa renunciar, mas isso é a Constituição que me diz ou é só você que está me dizendo? Não, Glaucio, a Constituição diz. Só que, inevitavelmente, muitas vezes, a própria Constituição, ela exige de nós alguns links. Sair de um ambiente, partir para um outro ambiente. Cara, a gente vai ter que correr lá para o artigo 14, para essa melhor interpretação. Deixa eu jogar aqui, artigo 14, peraí. Quem tiver com a Constituição, gente, e achar melhor, inclusive, examinar pelo telefone celular, ótimo. Não tem problema não. Ou então vem na telinha aqui comigo. Artigo 14, ele começa a tratar dos direitos políticos. Cadê aqui? E aí lá no nosso parágrafo 6º, Glaucio, deixa eu trazer aqui. Parágrafo 6º. Olha a informação que nós encontramos. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos seus respectivos mandatos até quanto tempo, gente? Ótimo, isso tem que vir para o quadro, tem que entrar em seu caderno. O artigo 14, parágrafo 6º da nossa Constituição. Artigo 14, parágrafo 6º, que a gente chama de desincompatibilização. Desincompatibilização, esse palavrão gigante aí. Arthur, melhora? Me ajuda? Estou pegando direito constitucional pela primeira vez, só para eu lembrar o significado da desincompatibilização. Ótimo. A exigência da renúncia, quanto tempo antes, gente? 6 meses antes do pleito, para concorrerem a outros cargos. Ô, Davi, só para lembrar um detalhe, você está percebendo essa exigência da desincompatibilização apenas quando a pretensão daquele indivíduo é concorrer a outro cargo. Simples isso, né, gente? Porque se a minha pretensão é a reeleição, eu preciso renunciar? Obviamente não. E mais, essa exigência, essa desincompatibilização só será exigível para os chefes do poder executivo. Peço licença para aqueles que não têm dificuldade em diferenciar um do outro, mas coloco aqui, ó, estamos falando do presidente da República, estamos falando dos governadores dos estados, do Distrito Federal, estamos também tratando dos prefeitos municipais, chefes do Poder Executivo. Você está fechando a tua anotação, já vou jogar mais uma questão, hein? Mais uma questão. Essa outra questão que eu vou tratar aqui, Verônica, também foi do CESP. A gente vai falar muito sobre CESP e FGV, gente, que são as duas bancas mais complexas que nós temos hoje nesse cenário de concursos, né? E essa prova que eu vou trazer a questão, Verônica, ela foi em 2016 para o STJ, cargo de analista judiciário. Achei a questão fantástica. A questão trazia mais ou menos o seguinte cenário. Vamos imaginar que a Stephanie seja a governadora do estado do Mato Grosso, você, Verônica, a vice-governadora. Vocês estão fechando o primeiro mandato. A Stephanie chega para você e diz, Verônica, estamos juntos? Vamos tentar a reeleição? Ela te surpreende, Stephanie diz, não, chefe, esse ano eu vou tentar uma candidatura minha, autônoma. Eu quero tentar o cargo de senadora. Vou te abandonar.
não serei a sua vice-governadora. Stephanie vira para Verônica e diz, não, tudo bem, você tem todo o direito, mas se você é vice-governadora e tem a pretensão de concorrer a outro cargo, é importante que você renuncie o seu cargo de vice-governadora 6 meses antes das eleições. Pergunta que eu te faço, Stephanie está falando a verdade? Fala, não. Vice não precisa renunciar. Posso te contar um negócio? Olha como isso é importante para a prova, gente. Tu está num ano de eleição. Quem é o vice-presidente da República? Você já ouviu na televisão que o Mourão não vem como vice do Bolsonaro. Você já ouviu na televisão que o Mourão vai tentar se tornar senador. Mourão renunciou ao cargo? Porque se ele tivesse que renunciar 6 meses antes, o prazo já passou. Então guarda esse detalhe. Só quem precisa renunciar 6 meses antes, quem, gente? Vices não entram aqui. E eu tenho a certeza, Osni, que o CESP, nessa questão, arrebentou meio mundo. Muita gente achou que os vices também precisam renunciar, Glaucio, pelo simples fato de serem do Executivo. Mas a Constituição ela foi clara, evidente no parágrafo 6º. Ela só fala do presidente, fala dos governadores e dos chefes. Estou sendo claro, gente? Até aqui está fluindo? Perfeito. Gente, inevitavelmente, eu vou ter que te trazer alguns exemplos lá do meu estado. O meu estado na política é desastroso. Vocês sabem disso, né? Mas, inevitavelmente, o Rio de Janeiro dá uma aula de direito constitucional de tanta merda que acontece naquele lugar. Eu vou te lembrar um negócio. Inclusive, fez nascer uma súmula vinculante importante para a prova, súmula vinculante 18 do Supremo Tribunal Federal. Só que a gente vai ter que voltar ao tempo. Vocês devem conhecer esse carinha. Um governador que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, chamado Garotinho. Já ouviram falar? Ô, rapaz. Garotinho, governador do estado do Rio de Janeiro, Davi, 98. 4 anos de mandato. Só que em 2002... ele não tentou a reeleição, ele não quis continuar sendo governador. Sabe qual foi a vontade do Garotinho em 2002? Seu nome? Elisângela. Em 2002, o Garotinho quis ser presidente da República. Só que se ele era governador, chefe de executivo, gente, o que ele precisou fazer? Ele renunciou. 6 meses antes daquele pleito, ele renuncia, deixa o cargo vago. Então, aquela que era a vice-governadora, o nome dela, Benedita, passou a ser a nova governadora lá do meu estado. Gente, olha como tudo que eu te disse está aqui. Quando ela deixa de ser vice e passa a ser a titular do cargo, faltando meses para o término do mandato, esses meses poucos, eu precisei entender como o primeiro mandato dela? Sim. Então, aqui em outubro de 2002, Benedita, que era vice, tenta a eleição ou a reeleição? Só que ela não venceu. Quem venceu aqui em 2002 foi uma outra senhora chamada Rosinha Mateus. Para muitos, Rosinha Garotinho. Só para te lembrar, a Rosinha, esposa de quem, gente? Do Garotinho. Ela venceu. E aí vem uma pergunta incrível. Quando a Rosinha aparece aqui, em 2002, depois desse período que foi gerido pelo seu marido, a Rosinha aparece para exercer primeiro mandato ou segundo mandato? O que você acha? Fala alto. Segundo. Segundo. Isso tem que ser claro para todo mundo. Gente, quem geriu esse estado de 98 a 2002? Garotinho. Quem geriu de 2002 a 2006? Fala, Garotinho. Porque se você falou o sobrenome, foi a família Garotinho que geriu de 98 a 2002, foi a mesma família Garotinho que geriu de 2002 a 2006. Estamos juntos, gente? Então você está percebendo que a família Garotinho exerceu quantos mandatos? Senão seria muito fácil ludibriar tudo. Era só imaginar a... Teu nome, colega? Natália. Natália, governadora do estado do Mato Grosso, primeiro mandato dela. Quando a Natália está terminando o mandato, o que ela faz? Renuncia. Porque aí vem a mãe da Natália, 4 anos para a mãe da Natália. Quando a mãe da Natália estiver acabando, o que ela faz? Renuncia, porque vem o pai da Natália. Quando teu pai estiver acabando, sai fora, porque vem teu irmão. O que é isso? É a família da Natália gerindo para sempre o estado? Não pode.
Mas pode ter certeza, não sei da história de Várzea Grande, mas esses políticos sabem bem utilizar o que eu vou te mostrar agora. Artigo 14, parágrafo 7º. E você tem que saber utilizar esse parágrafo 7º tanto quanto eles. Leia comigo. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção de quem? Presidente da República, governadores, Estado, território, Distrito Federal, os prefeitos, ou quem os haja substituído dentro desses 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Hoje tem muita informação aqui, irmão, muita, mas algumas coisas já precisam ser evidentes. Você leu o presidente? Leu ou não? Leu o governador? Prefeito? Senador? Então, só quem jorra esse reflexo, de novo, são os chefes do Poder Executivo. Mais um ponto importante, Stephanie. Somente os chefes do Poder Executivo atrapalham seus familiares, as pretensões de concorrerem a cargos. É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar, deixa eu apagar aqui a história do garotinho, nós não precisamos, foi só para te fazer partir para o parágrafo 7º. Stephanie, você é vereadora aqui em Cuiabá. 4 anos de mandato. Vai tentar a reeleição. Essa tua brincadeira de reeleição, teu marido agora apareceu em casa com uma história, um propósito de ser vereador em Cuiabá também. Stephanie vai tentar o seu 2º mandato, mas o marido dela quer um 1º mandato, trabalhar na mesma casa legislativa, ter um gabinete do lado do dela. Pode, gente? Pode ou não pode? Qual é o cargo da Stephanie, gente? Ela é do legislativo ou do executivo? Quem é do legislativo não impede nada, não impede ninguém. Ele pode. Vai trabalhar contigo. 2º mandato para Stephanie, 1º mandato para ele. Stephanie pode tentar um 3º mandato? Claro que pode, porque no legislativo não há limite de reeleição. Título de curiosidade, Thaís, antes do nosso presidente se tornar efetivamente presidente, ele exerceu 7 mandatos consecutivos de deputado federal. No legislativo não há esse limite de reeleição. Chefes de executivo podem ser reeleitos? Podem ou não podem, gente? Quantas vezes? Uma única reeleição. Chefes de executivo. Então já sei que Stephanie pode sim tentar um 3º mandato, marido dela pode tentar o seu 2º mandato, aqui o filho de vocês já completou 18 anos e pode aparecer na história também. Eu posso encher essa casa legislativa de gente da tua família que não vai ter problema algum. Fui claro? Agora, se eu começasse o meu exemplo te trazendo como prefeita de Cuiabá, aí a história seria diferente. Prefeita, gente, chefe de executivo? Então vamos embora começar a brincar diferente. Ó, já quero que você coloque no seu caderno, parágrafo 7º, a gente trata de um outro instituto, a chamada inelegibilidade reflexa. Já sabemos que essa inelegibilidade reflexa, esse reflexo de inelegibilidade, não vai ser jorrado de qualquer autoridade, mas apenas dos chefes do Poder Executivo. E trazendo agora Stephanie como prefeita, a história muda, mas muda bastante. Aguardo vocês. Stephanie já está aqui no meu quadro. Stephanie, vamos imaginar você encerrando seu 1º mandato, prefeita, vai buscar a reeleição, só que seu irmão agora quer concorrer contra você. Vamos imaginar que vocês não estejam se falando, e o teu irmão agora deseja ter o cargo que atualmente é ocupado por você. Gente, pode? O irmão da Stephanie pode concorrer contra ela? Teu sobrenome, Stephanie? Araújo? A família Araújo, o núcleo familiar Araújo, Stephanie, já está sendo representado em Cuiabá
por você. Se já está sendo representado em Cuiabá por você, ninguém do seu núcleo familiar, até qual grau, gente? Até o... poderá concorrer contra você. Você já está ali. Estou sendo claro, gente? Alguém poderia levantar o braço e dizer, Arthur, mas no seu estado, o garotinho era o governador e a Rosinha apareceu como candidata. Por que isso foi possível lá? Porque o garotinho fez o quê 6 meses antes? Ele renunciou. E a partir do momento que ele renuncia, ele abre espaço para ela. Mas ela apareceu para dar continuidade àquilo que foi iniciado pelo marido. Teu irmão até pode aparecer aqui, Stephanie, desde que você faça a desincompatibilização. 6 meses antes, ele aparece como candidato, mas dará continuidade àquilo que foi iniciado por você. Se porventura teu irmão vencer, ele já vence para exercer o seu segundo mandato. Tá, teu irmão entende que não dá, não quer, muda de ideia e agora pretende ser vereador em Cuiabá. Bora lá, gente. Cargo da Stephanie, prefeita de Cuiabá. Vai tentar a reeleição. Irmão dela quer ser vereador aqui nesse município. Pode ou não pode? Não pode, não. Ué, Arthur, mas ele está desejando um cargo do Legislativo. Pois é, presta atenção. Os que são do Legislativo não jorram reflexo, mas sentem. Sentem. Teu irmão, Stephanie, não vai poder concorrer a nenhum cargo que dependa do eleitorado que está sob seu controle. Se você é prefeita de Cuiabá, você tem o eleitorado de Cuiabá em suas mãos, teu irmão não pode concorrer à vereança em Cuiabá. Foi claro, gente? Mas poderia ele concorrer à vereança em Rondonópolis? É o mesmo eleitorado ou outro eleitorado? Ótimo! É isso. Teu irmão muda de ideia? Não, então tá, não quero mais não. Eu vou tentar outro cargo, vou esperar um pouquinho e vou tentar o cargo de deputado estadual. Quero me tornar deputado estadual no Mato Grosso. Gente, me ajuda. Ela é prefeita de Cuiabá. Ele pode? Mas o eleitorado de Cuiabá vai votar nele? Sim, mas só o eleitorado de Cuiabá? Ou outros vários municípios? É um eleitorado mais amplo? Então ele pode. Mas se eu já começasse a minha explicação, trazendo você, Stephanie, como governadora do estado do Mato Grosso, agora eu já sei que teu irmão não pode concorrer contra você, não pode concorrer ao cargo de deputado aqui no Mato Grosso, nenhuma prefeitura desse nosso estado, nenhuma vereança desse nosso estado, pois todos esses eleitorados estão sob seu controle. Agora, você não consegue impedir teu irmão de buscar o cargo de... Ah, Arthur, mas peraí, o eleitorado do Mato Grosso vai ter a oportunidade de votar nele? Mas só o eleitorado do Mato Grosso? Ou outros 25 estados mais o Distrito Federal? É um eleitorado mais amplo, né? Então pode. Agora, Stephanie, se eu começo o meu exemplo, e é por isso que eu tive que vir de baixo para cima, se eu começo o meu exemplo trazendo você como presidente da República, eu já percebo que todos os eleitorados estão sob seu controle, impedindo que seu irmão concorra a qualquer cargo. Calma, eu sei que alguém vai levantar o braço e vai me perguntar, mas por que tem tanto Bolsonaro nesse troço? Tem Bolsonaro pai, Bolsonaro filho 1, filho 2, filho 3. Calma, porque tem um salvo ali no finalzinho, ó. Daqui a pouco eu vou te mostrar aquele salvo, daqui a pouco. Antes do salvo, tem que te contar mais um detalhe. Olha pra cá, gente. Cargo da Stephanie. Mato Grosso, hein? Seu irmão, Stephanie, agora deseja ser senador federal para representar o Mato Grosso. Perceba que o teu examinador vai enfatizar isso aqui. Ela é governadora de estado, ela tem um cargo estadual e o irmão deseja um cargo no parlamento federal. Ele deseja ser senador federal para representar o Mato Grosso. Pode? Não, não pode. Pois é. Quem elege senador é eleitorado de estado. É o eleitorado do estado do Mato Grosso que elegeu ou que elege os seus senadores. O eleitorado do estado do Rio de Janeiro elegerá os seus senadores. O eleitorado de Minas elegerá seus senadores. E não só para o Senado, Stephanie. Nessa linha de raciocínio, teu irmão também não poderia concorrer ao cargo de deputado federal para representar o estado do Mato Grosso. Outros estados ele poderia, gente? Naturalmente. Outros eleitorados. Até aqui tá fácil, né, gente? Coloca no teu caderno, por gentileza. E cuidado,
pedir para você uma coisa. Não avalie por circunscrição. Avalie sempre por eleitorado. Quando for o mesmo eleitorado, tem tudo para rolar problema. Quando for outro eleitorado, tá tranquilo, gente? Sim. Quando for um eleitorado mais amplo, tá tranquilo, gente? Tá. O problema é quando for o mesmo eleitorado. Até aqui? Salvo daqui a pouco. Daqui a pouco. Enquanto vocês vão inserindo aí no caderno essas circunscrições, Davi, já vou até trazer aqui uma síntese do que a gente já entendeu. São inelegíveis, inelegíveis, 3 pontinhos, volto aqui no salvo, se já titular, de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui é apenas uma síntese, gente, daquilo que a gente retirou lá do parágrafo 7º. Já dá para trabalhar com essa síntese. Até porque, perceba, você já sabe quem são os presumidamente inelegíveis? Quem são os presumidamente inelegíveis? Tua resposta para mim. São os componentes dos núcleos familiares. Até qual grau, gente? De quem? Fala dos chefes do Poder Executivo. Acabou. Tá vendo como a gente resume isso aqui num bate-papo simples? Quem são os presumidamente inelegíveis, Arthur? São os componentes dos núcleos familiares até o 2º grau dos chefes do Poder Executivo. Esses são os presumidamente inelegíveis. Glaucio me pergunta, Arthur, peraí, são presumidamente inelegíveis ou são inelegíveis? Não, presumidamente. Sabe por quê? Você vai ter que fazer algumas análises, Glaucio. Entra, tá ali, ó. E o adotivo, inclusive, entra como consanguíneo. A adoção ali é outra coisa. Daqui a pouco vem, tá? Não apenas os parentes consanguíneos, os parentes por afinidade, tá ali. Os parentes por adoção, tá ali também estão. Muita gente, muita gente. Pergunta, Davi. Tá, então vamos. Olha para cá. Davi, agora eu vou te dar um cargo. Posso, gente? Olha para o quadro aqui. Davi vai se tornar senador federal também. Senador federal representando o estado do Mato Grosso. Davi, seu mandato é diferenciado, porque todo mundo dessa sala sabe que o senador tem um mandato de quanto tempo, gente? 8 anos. Então significa, Davi, que na metade do seu mandato nós teremos eleição. Mas você não vai concorrer a nada. Você está feliz no Senado? Você deseja complementar a segunda metade do seu mandato. Só que na minha história, teu pai vai aparecer, desejando conquistar um cargo. Pai do Davi deseja se tornar governador do estado do Mato Grosso. Gente, presta atenção. O Davi é senador federal representando o Mato Grosso. O pai dele agora deseja conquistar o cargo de governador no Mato Grosso. Mesmo eleitorado? Pai pode ou não pode? Pode. Gente, atenção. Qual é o cargo do Davi, gente? Ele é do legislativo ou do executivo? Senador é do poder? Legislativo jorra reflexo? Não. Inevitavelmente você vai ter que ficar esperto em quem entrou primeiro. Isso é análise obrigatória, Beth. Analisar quem entrou primeiro. Se esse que entrou primeiro entrou para ocupar um cargo do poder legislativo ou entrou para ocupar um cargo do poder executivo. Davi, como você entrou para o legislativo, você não impede ninguém. A Stephanie não impediu o marido dela de se tornar vereador e trabalhar na mesma casa. Ah, então quer dizer que o pai pode, Arthur? Pode.
Arthur, mas eu tô com um problema aqui. E se o pai vencer? Bora lá. O pai vencendo vai conquistar o mandato de quanto tempo, gente? 4 anos. E possivelmente o pai do Davi vai tentar a reeleição, concordam comigo? Mas agora o pai do Davi é chefe do executivo? Sendo chefe do executivo, mesmo eleitorado, e o pai dele buscando a reeleição, atrapalha o Davi? Não atrapalha não. Olha para cá, gente, olha para cá, olha para cá. O Davi tinha tudo para ser considerado salvo se ele já for titular de mandato eletivo. Ele já é titular de mandato eletivo? Candidato a? Ele é candidato à reeleição, gente? Então ele está no salvo. Glaucio, sabe o que fica evidente aqui? Esse reflexo de inelegibilidade que impede os familiares, impede aqueles que ainda não têm cargo e que desejam entrar na máquina, mas aqueles que já estão, podem ou não podem continuar, gente? Mas podem apenas quando a pretensão for a reeleição. Essa palavra é mágica, reeleição. Eu fui claro, gente? Anota aí. E galera, não deixa de perguntar nada. Esse da presidência aí. Peraí, rapidinho. Não, mas aqui ele não conseguiria se reeleger. Porque aqui ele está na metade do seu mandato. Aqui ele poderia concorrer a outro cargo. Por exemplo, ele não quer continuar sendo senador. Ele deseja agora o cargo de deputado estadual. É possível. Reeleição ele só vai poder aqui. Porque ele tem um mandato em andamento. Está percebendo? Ele tem uma segunda metade para completar. Só que entender a parada ele, como ele quiser ir, ele for deputado ou senador, vai parar aí para tentar outro cargo. E o pai, a chefe do Estado, né? Pode os dois? Pode. Vou te mostrar isso com o cenário atual brasileiro. Nada melhor do que desenvolver esses cenários todos agora. Na reeleição. Calma, vou te mostrar aqui. Posso apagar aqui, gente? Oi. E caso, ao invés de ser senador, ele tentasse para deputado federal ou estadual? Aqui não poderia. Depende também de onde ele quer, ou para quem ele quer atuar. Vamos imaginar, Mato Grosso não vai rolar. Não seria reeleição, seria tentativa de primeiro mandato. A fala, ô Davi, teu pai falando, como senador você não me ajuda tanto. Me ajudaria mais se porventura se tornasse deputado estadual. Aqui na Assembleia Legislativa, estaria aqui do meu lado. Já não seria tentativa de reeleição, seria tentativa de primeiro mandato. Já sentiria o reflexo do pai. Agora, se a pretensão dele fosse concorrer, por exemplo, ao cargo de deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, pode ou não pode, gente? Mesmo eleitorado ou outro eleitorado? Está fugindo do reflexo. Não sei se você lembra, a Rosiane Sarney era governadora do estado do Maranhão e o pai dela troca o domicílio eleitoral para o Amapá para concorrer ao Senado por lá, simplesmente para fugir do eleitorado da filha. Isso acontece. É possível, mas tem que fugir do eleitorado. Nessas condições, Mato Grosso já não dá. A única possibilidade seria a reeleição. E aí, esqueci teu nome. Luiz, a gente pode trazer isso aqui para o quadro. E com isso aqui, eu vou te mostrar todas as possibilidades de questões que a inelegibilidade reflexa nos apresenta. Gente, posso pedir? Solta a caneta. Viaja comigo aqui. Ó, 2018, 2022, 2026. Vou trazer 3 personagens. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Já estou te respondendo, Davi. Flávio Bolsonaro. Qual cargo, gente? Senador. Olha como é que eu já te respondi. Jair buscou concorrer à presidência e o filho buscou cargo de deputado federal, o outro filho buscou o cargo de... Os 3 concorreram juntos. Por que não houve problema?
Não, porque o Jair ainda não era presidente. Ele era apenas um candidato. E se ele ainda não era presidente, ele ainda não jorrava reflexo. Eu só posso jorrar aquilo que eu já tenho. Então, quando todo mundo é candidato, Davi, problema algum. O problema é quando ele se torna chefe de executivo. Porque quando ele já é chefe, ele jorra reflexo. Então, olha pra cá, gente. Reflexos do Jair vão acontecer aqui, ó. Esse ano, em 2000 e... Bora lá. Jair vai tentar a reeleição? Vai. Olha como isso é fácil, gente. Isso aqui você... Eu gostaria muito que isso aqui fosse estudado na escola, sabia? É algo tão simples. E a gente via sempre acontecendo. O Eduardo pode tentar a reeleição? Pode. Mas ele pode tentar um outro cargo? Não. Sentiria ou não reflexo? Para outro cargo, sim. Agora, olha que barato, gente. O Jair vai tentar a reeleição. Esse ano, o Flávio Bolsonaro será candidato? Fala, não tem nem como. Porque o Flávio tem ou não tem um cargo? E a reeleição pro Flávio, só rola em... Esse ano ele não pode concorrer a nada. Porque qualquer candidatura do Flávio esse ano não seria tentativa de reeleição, seria tentativa de... Sentiria o reflexo do pai, gente? Agora, outra situação. Deixa eu tirar as reeleições aqui. Pergunta, existiria, olha como eu estou conjugando esse verbo, existiria a possibilidade do Eduardo Bolsonaro concorrer à presidência esse ano? Sim, como? Se o pai tivesse feito o quê, gente? Quanto tempo antes? E aí o Eduardo poderia? Mas poderia para tentativa de primeiro ou segundo mandato? Perfeito. E se o pai renunciasse, o Flávio também estaria liberado para concorrer a outros cargos? Sim, porque o pai teria deixado de ser o presidente, destravaria a família. Concordam comigo? Mas olha que lindo. Não sei se vai ser lindo para todo mundo, mas eu vou fazer aqui o Bolsonaro vencendo. 4 anos mais. Eduardo, reeleição. 4 anos mais. Me ajuda, gente. Jair, em 26, pode tentar a reeleição? 2 mandatos subsequentes para chefe de executivo. Inelegível? Inelegível. Mas o Eduardo pode tentar mais uma reeleição? Reeleição é a palavra mágica. O Flávio pode tentar a reeleição? Pode. Mas os filhos poderiam concorrer a outros cargos aqui? Não, mas o pai é, ainda. Mas ele ainda. A eleição acontece em outubro, Davi. Quando a eleição acontecer, o pai é chefe. Só existe a possibilidade do Eduardo e do Flávio concorrerem a outros cargos se o Jair fizer o quê, gente? Renunciasse. Quanto tempo antes? E aí ele destravaria a família? Sim. Os filhos poderiam concorrer a outros cargos? Exceto um, fala qual? O de presidente da República. Porque o cargo de presidente da República, a família Bolsonaro, até qual grau, gente? Se mostra inelegível. A gente sempre escuta ou recebe aquela mensagem do tio chato, né, no grupo da família, e não tem problema não, quando o Jair Bolsonaro fechar o seu segundo mandato, o filho dele aparece como presidente. Mentira, não tem como. Porque essa inelegibilidade não ficará só com o Jair, dele e do seu núcleo familiar. De novo, gente, até qual grau? Fui claro. Cara, eu te mostrei um monte de questão aqui, ó. Só com esse esquema. Legal? Mais um detalhe. Manda. Pode os dois, o Eduardo e o Jair Bolsonaro saiu 6 meses antes. Aí os dois falaram, não, tá na briga, quem vai ser o presidente? Não pode, ninguém aqui vai poder concorrer à presidência. Não, em 2022, 6 meses antes o Jair Bolsonaro saiu. Se os dois podem concorrer um contra o outro? Não. É um único indivíduo do núcleo familiar para concorrer à chefia de executivo. Tá? Porque imagina, eu sou teu irmão. Nós dois somos irmãos. 4 candidatos. Se eu e você pudéssemos concorrer, a nossa família já teria 50% de chance de agarrar a gestão.
Mas não pode. Ainda que sejam rivais, não vai rolar. Fui claro até aqui, gente? Tranquilo? Pode. Vice pode. Um irmão como titular e o outro como vice. Não tem problema, não. Ou na mesma chapa. Não tem problema, não. Lá perto do município do Rio, tem um município chamado Magé. Tem uma família lá, assim como a Natália comentou aqui de Várzea Grande, que deve ter alguma família aqui que manda muito, lá também tem, que é uma tal de família Cosolino. Hoje o prefeito é um homem e a irmã dele é a vice-prefeita. Os dois estão juntos na mesma chapa. Problema algum. Agora, a gente sabe que quando ele, que é prefeito, exercendo 2 mandatos, fechar seu mandato, ele é elegível ou inelegível? Mas ela também passa a ser. Por ser irmã, ela sente o mesmo reflexo. Foi claro, gente? Ó, núcleo familiar, isso é importante também, coloca aí. Stephanie, você foi a nossa prefeita? Então vou trazer você mais uma vez como titular do cargo, tá? A base da brincadeira começa aqui, ó. Você e seu marido. Titular e cônjuge. E daqui a gente constrói o seu núcleo familiar. Simples isso. Vamos acender. Primeiro grau seriam os pais. Segundo grau seriam os avós. Fechei. Sim, mas daqui a pouco eu falo da afinidade. Por enquanto, quem perguntou? Daqui a pouco eu falo. Por enquanto, só os consanguíneos, falando dela como titular. Mas vamos descer. Filhos, primeiro grau. Netos, segundo grau. Tá simples, né, gente? Vamos para as vias colaterais. Tem irmão, Stephanie? Tem, né? Irmão dela sai de onde aqui, gente? Hã? Dos pais, né? Pois é, porque muita gente se atrapalha tirando o irmão daqui. Mas o irmão não sai de você, porque se saísse de você, seria teu filho. Teu irmão saiu dos teus pais, assim como você saiu dos teus pais. Então, se os teus irmãos estão aqui, Stephanie, pais, primeiro grau, irmãos, consanguíneos, eu já acabei. Tem sobrinhos? Fala, tem, senão atrapalha a aula. Tá. Tem vários sobrinhos, né? Vários. Sobrinhos mais distantes, olha aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Você, nossa prefeita Cuiabá, primeiro mandato, foi reeleita, segundo mandato, você não pode um terceiro mandato, teu irmão não pode aparecer como candidato, mas o sobrinho pode? Sobrinho tá na brincadeira? Não sente o reflexo. Tem tios? Ah, tios tem. Os teus tios, ô Stephanie, ou são irmãos do teu pai, ou são irmãos da tua mãe, saíram dos seus avós. Olha os tios aqui. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Claro, gente? Stephanie certamente tem vários primos, e os primos estão mais distantes ainda. Quarto grau na brincadeira. Simples. Agora, Luiz me perguntou, o nosso parágrafo 7º, ele fala dos parentes consanguíneos, mas ele também traz os parentes por afinidade. E aí eu vou lembrar, ô Stephanie, que a mãe do teu esposo, a tua sogra, é tua parente por afinidade de também sente. Olha aqui, ó, a mulher do teu irmão, a sua cunhada, base dele, tua parente por afinidade de segundo grau. Olha aqui a sua nora, futura nora lá na frente, que casará com o seu filho, sua parente por afinidade de primeiro grau. Então não são apenas os consanguíneos, os por afinidade também. A adoção aqui, Glaucio, é aquela galera que chega no meio do caminho. Por exemplo, vamos imaginar que a Renata se casou, mas o marido da Renata vem de um relacionamento anterior, e no relacionamento anterior do marido da Renata, ele teve 9 filhos. Cada um aceita, né? Tu foi lá, Renata, abraçou, ó, 9 presentes por adoção. Enteados, enteadas, madrasta, padrasto. A adoção é isso, Glaucio. Mas tudo que está em azul aqui, e as bases desses que estão em azul, estão sentindo reflexo. Fui claro? Entra como consanguíneo. Tá? Teu filho efetivo.
Juntos ou não, gente? Aquele exemplo que o senhor deu, se o Jair Bolsonaro não se reeleger em 2026, os filhos podem vir para qualquer cargo. Podem. Se esse ano ele não vencer, em 2020, vou até além. Em 2024, eles já estão liberados para os cargos municipais. Pelo simples fato do pai não ser mais presidente da República. E aí, sabe qual é a conclusão? O afastamento da inelegibilidade, o tempo mínimo para o afastamento são de 6 meses. Se o Jair não vencer esse ano, as próximas eleições são municipais, em 24, já está todo mundo liberado. Já não seria reeleição. Em 2026, vamos imaginar, 22 Bolsonaro não vence. Em 26 ele pode concorrer à presidência? Pode ou não pode, gente? Mas concorreria a primeiro ou a segundo? Esse período de 4 anos fora, zeraria. Perfeitamente. Zera tudo. Ó, o Lula foi o presidente eleito em 2002, 2006, reeleição, 2010, elegível ou inelegível em 2010? Quanto tempo para voltar à presidência? Em 2014, o Lula já poderia ser candidato à presidência. Só que ele não tentou. Mas esses 4 anos fora já foi o suficiente para limpar a inelegibilidade. Tá? E zera tudo. Zera completamente. Tudo bem, gente? Pessoal, vocês receberam uma folhinha de questões aí, não foi? Tem folhinha para mim aí? Alguma sobrando? Tem uma aqui, ó. De quem é essa aqui? É sua? É? Tá, eu pego aqui no celular. Não, mas pode... Gente, nesse material, vamos dar um confere numa questão? Deixa eu abrir aqui também. As últimas questões, gente. Deixa eu só pegar aqui exatamente qual eu quero. Tem 9 aí, né? É essa aí, eu quero essa. A questão 8ª, gente. A 8ª questão, por gentileza. Ó, 2 minutos, suficiente, hein, gente?
E aí, pessoal, o que vocês acham? Ó, vou te falar uma coisa. As questões que eu trouxe aqui, elas são da FGV. Ontem nós vimos essa banca, inclusive, organizando aquela prova que aconteceu de auditor fiscal lá no Amazonas, né? E é a banca mais criteriosa que tem. E é a banca que eu vou buscar dar mais efetividade aqui. Porque se você se prepara para uma FGV, Karine, você está se preparando para qualquer outra banca. Mais de 80% das questões dessa banca são com situações hipotéticas e que exigem interpretação. Já te digo uma coisa, se você interpretou o início dessa história de forma equivocada, tem uma alternativa para tu marcar e você vai perder a questão. Quer ver? Vamos lá. Ó, em razão da morte do governador, fato ocorrido 4 meses antes do término do seu mandato, o Eustáquio, vice-governador, terminou por sucedê-lo. Nas eleições realizadas no mesmo ano, Eustáquio concorreu ao cargo de governador e teve expressiva votação, iniciando o respectivo mandato no ano seguinte. Deixa eu te perguntar uma paradinha nesse ponto. O Eustáquio foi eleito para o primeiro ou para o segundo mandato? Uma pergunta que me fizeram aqui. Gente, você percebeu? O cara que começa como governador, ele faleceu faltando quantos meses para acabar o mandato? 4. Então foi 1 mês antes das eleições que ele morreu. E foi justamente nesse momento que o vice, que era o Eustáquio, passou a ser o novo governador. Esses 4 meses finais, eu já devo considerar como o primeiro mandato do Eustáquio? Sim, ele passou a ser titular do cargo. Então, em outubro do mesmo ano, ele concorre à eleição ou à reeleição? Ele é reeleito, ele começa o seu segundo mandato. A história tem que começar a ser interpretada assim. Vou continuar. Apesar do êxito, Eustáquio, político ambicioso, já iniciou o planejamento a respeito do seu futuro e do seu filho, o Eustaquinho, que completará 21 anos exatamente no dia da próxima eleição para os cargos eletivos federais e estaduais. De acordo com a sistemática constitucional de inelegibilidades, é correto afirmar que na próxima eleição acima referida, letra A, o Eustaquinho, que é o filho, não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição de seu pai. Fala. Verdade? Vou ler tudo. Desce, letra B. Letra B. Eustáquio não precisará renunciar ao mandato de governador para que possa concorrer ao mesmo cargo na próxima eleição. Olha como a interpretação é importante. Gente, ele já está no segundo mandato, ele pode tentar a reeleição? Não, porque a tentativa de reeleição configuraria terceiro. Letra B é lixo. Letra C. Eustaquinho somente poderá concorrer ao cargo de senador no mesmo estado, caso seu pai renuncie ao mandato de governador até 6 meses antes do pleito. Quantos anos ele tem? Para ser senador, qual é a idade? 35. Ele não tem idade para ser senador. A letra C não presta. Letra D. Você está vendo quanta coisa numa questão só? Letra D. Eustáquio somente poderá concorrer ao cargo de governador, ele não pode, na próxima eleição, caso renuncie 6 meses antes. Gente, ele pode continuar sendo governador? Não, ele já está no segundo mandato. Para voltar ao cargo de governador, 4 anos fora. E aí aparece a letra E, vamos ver. Eustaquinho só não poderá concorrer a cargos estaduais, inexistindo óbice, inexistindo impedimento, objeção, a que concorra para cargos federais. Gente, o cargo de presidente é um cargo federal? Exige qual idade? Ele pode? Então é óbice. Cargo de senador é cargo federal? Idade? Ele também não pode. Então a letra E está errada. Volta, marca o teu X na letra A, por gentileza. Gabarito é letra A, gente. Se ele é governador de estado, o filho não pode concorrer a nenhum cargo que dependa desse eleitorado, do estado. Foi ou não, gente? Bingo. Esse sinal já foi pra gente?
Foi? Tá. Eu vou voltar do intervalo trazendo ainda as idades para os cargos eletivos. Vou colocar aqui, tá? E aí tem mais uma questão, a questão 9, que a gente também precisa fazer. Aquele